Há tantos anos que somos seguidores de Jesus. Quanto mais o conhecemos, procuramos ser seus discípulos, mais nos surpreendemos com ele. É extraordinário, por exemplo, que ele tenha tomado a decisão de permanecer conosco por meio do alimento, isto é, do pão e do vinho. E ele, como era verdadeiramente homem, saboreou uma boa comida, participou de banquetes, multiplicou o pão. Ele soube também o que é fome e soube da maravilha que é o alimento no nosso organismo. E, de fato, estar juntos na refeição todos os dias facilita o diálogo e faz crescer a amizade. Momentos especiais, celebrativos, ao redor de uma mesa enfeitada, partilhando o alimento, evocam lembranças e deixam novas marcas no coração. Acontece, então, um duplo ato de alimentação. Alimentamos o nosso corpo, mas alimentamos também a nossa dimensão afetiva e social pelo amor, pela partilha da vida. Sabemos que uma das dores mais terríveis para qualquer ser vivo é a da fome e a da sede. Ficamos chocados com cenas de pessoas esqueléticas, desnutridas. Nosso coração se parte diante da situação de famintos, com a mão estendida, esperando algo para a sua fome. É um escândalo, nesse começo de terceiro milênio, o fato da metade da população do planeta sofrer de fome crônica. E há outros milhões que não se alimentam bem por causa da correria do dia a dia, da pressa. E são poucos os que têm, de fato, o privilégio de poder contar com o necessário para se alimentar bem e com calma para sentir o gosto, curtir o sabor da comida. Mas ainda são poucos os que podem partilhar esse momento em companhia da família, dos amigos. O alimento é assimilado pelo organismo. O que comemos passa a ser carne de nossa carne, osso de nossos ossos, sangue do nosso sangue. É o combustível que nos faz pensar, agir, trabalhar, viver. E por ser tão vital, todos os povos deram ao alimento e ao ato de comer uma grande importância. Todos deram um valor transcendente, religioso, ao alimento, à refeição. Tornou-se comum oferecer alimento aos deuses e em muitos povos partilhava-se do alimento ofertado à divindade. Pensavam que, comendo do que tinha sido oferecido aos deuses, participavam da energia divina. Por causa disso, os apóstolos proibiram, no começo do cristianismo, que os cristãos comessem as carnes oferecidas aos deuses pagãos, que eram vendidas nos mercados comuns. Mas quais os símbolos da Eucaristia no Antigo Testamento? O povo de Israel oferecia ao Senhor dos Senhores alimentos como sacrifícios. Havia oferta de pães, de bois e cordeiros. Abraão sacrificou um cordeiro para substituir o sacrifício que ia fazer de seu filho Isaque. Mais tarde, o ato de comer um cordeiro marcou o momento da saída da escravidão no Egito. E com o sangue deste cordeiro foram assinaladas as portas das casas dos israelitas. Marcou-se assim a passagem do poder libertador de Deus, isto é, a Páscoa da libertação. Com isso, o cordeiro se transformou num símbolo deste momento fundamental do povo. E o sangue do cordeiro, o símbolo da vida em liberdade. Na travessia do deserto, no Monte Sinai, Moisés foi o grande intermediário da aliança do povo de Israel com Deus. Os símbolos da aliança foram dois: as tábuas dos 10 mandamentos e o cordeiro sacrificado, cujo sangue foi aspergido sobre o altar e sobre o povo. Tratava-se de uma aliança assinada com base no sangue,
portanto, firmada na vida. É o grande pacto do povo de Deus. E o sentido religioso dado aos alimentos levou o povo a entregar as primeiras colheitas, ou seja, as primícias, para Deus e seus ministros, os sacerdotes, e para os pobres, especialmente no templo. Agradecia-se a Deus o milagre da colheita, o privilégio de poder ter pão. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Jesus era judeu, seguia as tradições e a religião do seu povo. Mas como Filho de Deus, ele veio completar a revelação divina, o que Javé revelara ao longo da história do povo de Deus. Um dos momentos mais sublimes de sua vida aconteceu na Santa Ceia. Para esta revelação, ele preparou o povo, especialmente os apóstolos. No Novo Testamento, vemos que Jesus de Nazaré é apresentado por João Batista como o Cordeiro de Deus, aquele que vem tirar o pecado do mundo. E o próprio Jesus, no seu ministério público, anuncia que ele mesmo derramará seu sangue para a salvação da humanidade. Sua morte será na celebração da Páscoa judaica e será agora o próprio Jesus torturado de morte de cruz, que será o cordeiro imolado e definitivo. Sua morte será um sacrifício novo para libertar o povo da escravidão do pecado e facilitar-lhe, assim, a aliança nova e definitiva com Deus. Mas, na vida de Jesus, devemos notar o seguinte: Jesus, ao longo de sua vida e missão, valorizou muito o ato de comer. Ele gostava de participar de refeições com seus amigos, na partilha do pão e da convivência entre todos. Ele foi até acusado de ser um comilão e um beberrão. Jesus deu o exemplo da partilha. E isso aconteceu especialmente nas vezes em que multiplicou pães. Lembramos quando, com o pouco de pão e peixe que o menino apresentou, Jesus alimentou toda uma multidão faminta. Mas para isso, ele pediu aos apóstolos que organizassem o povo em pequenos grupos de partilha. E quantos cestos foram recolhidos cheios de pães! Ao longo de sua vida, a refeição e seu simbolismo foram adquirindo tanta importância para Jesus que, numa das multiplicações dos pães, anunciou que ele próprio era o verdadeiro pão do céu, o pão da vida. Pão enviado pelo Pai para alimentar seus filhos e filhas. Como sabemos, isso foi um escândalo profundo. Todos o abandonaram. Minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida.
Quem come desta carne e bebe desse sangue tem a vida eterna em si, e eu o ressuscitarei no último dia. Naquele mesmo dia, ele chegou a dizer aos apóstolos: querem ir embora vocês também? Pedro respondeu: Mestre, tu tens palavras de vida eterna, nós ficamos contigo. Jesus uniu na refeição 3 riquezas que ela encerra, ou seja, a assimilação do alimento pelo organismo, a partilha de vida com os amigos e o simbolismo religioso da aliança com Deus. E assim, antes de morrer, ele toma uma grande decisão. Escolhe a refeição partilhada como modo bem concreto de permanecer com os seus discípulos. E ele faz isso na última ceia judaica, que celebra com os seus amigos, e que, naquele instante, passou a ser a primeira ceia da religião cristã. A Eucaristia e a Santa Ceia que nós falamos hoje. O memorial da Páscoa, agora, é a ceia cristã, como memória da Páscoa de Jesus. E as 3 frases de Jesus: isto é o meu corpo, tomai e comei. Este cálice é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, derramado para o perdão dos pecados. E todas as vezes que isso fizerdes, fazei-o em memória de mim, marcam profundamente o momento central da celebração eucarística. Contemplando este gesto simples, mas tão sublime da consagração, o nosso ser fica emudecido, recolhido em adoração. Mas, ao mesmo tempo, ficamos cheios de gratidão por esse sinal tão expressivo do amor de Jesus para conosco. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão. Viveste aquela paz e a deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão da paz que vem do céu. Somos a igreja da paz partilhada e do abraço e do pão. Somos a igreja da paz partilhada e do abraço e do pão. Ter o privilégio de participar da ceia de Jesus, receber o seu corpo e sangue, tem consequências para a nossa vida, a nossa missão, para a igreja, para o mundo. É toda uma espiritualidade muito encarnada que brota da Eucaristia e nos coloca no profetismo do serviço, no profetismo do pão, da mesa partilhada, da solidariedade e da justiça. Jesus, ao se fazer presente no pão e no vinho, mostra por meio deles o seu sacrifício na cruz, a sua vitória sobre o pecado e a morte. E mostra também a nova aliança de amor com a humanidade e Deus. Na frase final, fazei isto em memória de mim, há um mundo de ensinamentos. Por exemplo, mais do que recordar o passado, Jesus se refere ao fato dele se tornar presente aqui e agora, realizando no altar toda a riqueza que ele pensou com a Eucaristia. Mas no memorial, nós nos tornamos presentes a este ato específico do mistério pascal, tal como aconteceu no passado.
Nesta frase, todas as vezes que fizerdes isto, entendemos que não só devemos repetir o gesto de Jesus sobre o pão e o vinho, mas devemos ser como ele, isto é, Eucaristias. Devemos doar-nos completamente para a vida nova do mundo, para a salvação da humanidade. A Igreja Católica, Apostólica, Romana, tem como dogma que no pão e no vinho consagrados está realmente Jesus Cristo, em seu mistério pascal libertador. A Igreja soleniza de muitos modos esta presença no meio de nós, com procissões, adorações, enfeites, bênção de Santíssimo. Seu zelo faz com que ela leve aos fiéis enfermos a Eucaristia, aqueles que estão impossibilitados de estar na celebração. Ela entrega Jesus também como alimento da última e definitiva viagem àqueles que estão próximos da morte. Entretanto, o maior ato de devoção e do amor a Jesus e a Eucaristia está efetivamente em comungar, isto é, receber Jesus nas espécies eucarísticas, com respeito, pureza, dignidade e compromisso. Jesus se faz presente no pão e no vinho para ser consumido pelos seus discípulos. Tomai e comei, tomai e bebei. E nós, seguidores de Jesus, com este ato de comungar o corpo e o sangue do Senhor, queremos chegar ao ideal vivido por São Paulo. Já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. É interessante notar que São João posiciona a ceia de Jesus por ocasião da cena do lava-pés. O lava-pés é parte essencial da ceia. Jesus Cristo, que é o Mestre e o Senhor, ele se ajoelha diante de cada um dos apóstolos, lava-lhe os pés, enxuga-os e os beija. E depois ele dialoga sobre este gesto, dizendo: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Assim como eu fiz, façam também vocês. E se vocês compreenderem bem isto que eu estou fazendo, certamente vocês serão felizes se o puserem em prática. A partir deste gesto de grande humildade e serviço, Jesus dá o seu novo mandamento. Nisso todos vão saber que vocês são os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. Eu dou a vocês um novo mandamento: amem-se uns aos outros. Assim como eu amei vocês, amem-se uns aos outros. A Eucaristia é o sacramento do amor que liberta e promove. Pela Eucaristia, o fiel é levado a uma espiritualidade tal que o torna sensível, dedicado e profético em relação aos direitos humanos e à solidariedade. A Eucaristia leva o fiel a lutar contra a injustiça social, a profanação, a violência em relação à vida humana. O fiel que comunga é especialmente sensível à injustiça da fome e ao desperdício da comida. Na medida em que vive o mistério da Eucaristia, o fiel se torna inquieto e se sente motivado e impelido a somar forças na luta para a superação da miséria e da fome. Ele vê no faminto a imagem do corpo sofrido e partilhado de Jesus. Cresce no fiel o respeito pelo pão, pelo alimento, tornado sagrado por causa do pão eucarístico. Sua vida, para ser coerente com a Eucaristia, progride em gestos de doação, de defesa de todos os que sofrem, sobretudo pela tortura da fome e da sede.
Quando nós falamos da celebração eucarística, nós temos que sempre recordar que nós temos duas grandes partes nessa celebração: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Vamos então agora refletir um pouco sobre o núcleo fundamental dessa celebração na sua parte eucarística, quer dizer, a consagração. A consagração e todas as orações depois da consagração, o rito de comunhão, todo este ritual é precedido pela leitura da palavra de Deus. Jesus, como nos diz o Evangelho, na última ceia, leu e comentou os textos da Sagrada Escritura, sobretudo aqueles relativos à Páscoa judaica. Ele, assim como seus discípulos, cantou os salmos da celebração, fez a oferenda ao Pai, suplicou a bênção sobre a refeição. Era assim uma ceia judaica, era esse o costume de seu povo. A partir das narrativas do Evangelho que trazem a última ceia, nós compreendemos que a liturgia da palavra e a liturgia eucarística estão muito unidas entre si. A mesa da palavra de Deus e a mesa da Eucaristia se equiparam. Assim, a igreja ajuda a todos os seus fiéis a vivenciarem intensamente esta comunhão, a comunhão da palavra e da Eucaristia. Esta comunhão é essencial na celebração da nossa Eucaristia cristã. Com certeza, um dos momentos fortes da celebração eucarística é a doxologia. A doxologia é a conclusão da oração eucarística, rezada antes do Pai Nosso. Recordem, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Esta é uma oração que o celebrante, em comunhão com toda a sua assembleia, deveria solenizar sempre. Esta doxologia expressa a doação de Jesus Cristo pelo Espírito Santo para a glória de Deus Pai. Nela é toda a comunidade que se une a Cristo. Sua cabeça se dirige ao Pai numa grande oração de louvor e ação de graças. Este é o significado verdadeiro de Eucaristia. E a Assembleia participa com um entusiasta amém. A Eucaristia bem celebrada faz perceber cada vez mais a importância fundamental da comunhão com Deus em sua palavra. Palavra, porém, meditada, partilhada, aplicada na vida. A frequência à leitura da Bíblia torna-se maior e mais profunda. O sentir, o pensar, os critérios para analisar e discernir, impregnados pela palavra divina, se transformam. A partir daí, a participação no corpo e no sangue do Senhor Jesus adquire novas dimensões, nova riqueza. E ninguém vai resistir ao impulso de pregar, de anunciar, de animar os irmãos na fé, de participar e colaborar. Ninguém vai resistir ao impulso de se tornar uma pessoa fraterna, dedicada aos outros. Quem comunga alimenta a comunidade e alimenta as relações humanas com qualidade, alimenta o amor. Ser fraterno e ser apóstolo fazem parte da espiritualidade eucarística. A pessoa que se deixa possuir pela palavra e pela Eucaristia acolhe obediente o envio missionário, recebe forças para ser fiel ao compromisso com o Senhor, com a sua igreja e com a missão. Com certeza, a Santa Missa é a oração mais completa da Igreja. A missa expressa de modo extraordinário a presença de Deus na vida do fiel e na vida de toda a comunidade. Esta presença divina se concretiza de tantos modos na celebração. Por exemplo, na comunidade eclesial que se reuniu para celebrar pelo Espírito Santo. Nos celebrantes,
na palavra proclamada, nos cantos e nos momentos de silêncio. A celebração tem seu momento forte na consagração do pão e do vinho e na participação da Eucaristia. No entanto, há uma outra comunhão muito importante que se estabelece na Eucaristia. É a comunhão com os vivos e com os mortos. E compreendemos, finalmente, que é o próprio Deus que nos envia em missão, em nosso lar, no nosso trabalho, em toda parte onde nós vivemos, para que lá onde nós formos, nós levemos a mensagem da Eucaristia, partilhar a vida, viver em missão. Deixemos penetrar em nossa consciência os desafios proféticos do sacramento da Eucaristia. Agradeçamos a Deus o poder ser partícipes da mesa do Senhor, somar forças com a doação que Jesus faz de si mesmo na Eucaristia. Um maná para os povos da América, pão na mesa de todos os dias, pão de Deus, pão do céu, pão dos anjos, pão bendito da Eucaristia. Um maná para os povos da América, repartido e vivido com fé, seja o fruto da nossa esperança em Jesus de Nazaré. Seja o fruto da nossa esperança em Jesus de Nazaré. Seja o fruto da nossa esperança em Jesus de Nazaré. Procuremos sempre celebrar a Eucaristia de uma forma digna, equilibrada, respeitosa, participativa. Somos todos corresponsáveis pela Eucaristia. E o modo de celebrar expressa a espiritualidade eucarística da comunidade. Para uma celebração digna da Eucaristia ou da missa, nós precisamos cuidar bem, principalmente de alguns aspectos fundamentais. Relembrar aquilo que é importante na celebração. Trata-se de vivenciar o mistério pascal da morte e da ressurreição de Jesus, ou seja, da sua entrega ao Pai e a nós na Eucaristia. É claro que outras intenções podem também ser colocadas. Aniversários, celebração dos mortos, pedidos e graças. Mas o essencial é o encontro com o Senhor na palavra, na Eucaristia e na comunidade celebrante. Criar comunidade eucarística. A Eucaristia não se restringe ao pão e ao vinho consagrados. É uma ação de graças que envolve a comunidade, os ministros, o perdão, a palavra de Deus, as oferendas, orações, cantos, consagração do pão e do vinho, memória dos mistérios da vida do Senhor, da comunhão eucarística, da missão. Os ministros, os monitores e auxiliares do culto devem ser pessoas bem preparadas, dignas, respeitosas, discretas. Elas estão a serviço e precisam ser competentes e ter profunda espiritualidade eucarística. Devem ajudar a criar e a alimentar um clima propício à ação sagrada. Não devem atrapalhar, nem desviar a atenção ou dispersar. É necessário evitar improvisações. Cuidar que o lugar sagrado esteja bem arrumado, bem enfeitado. Não é necessário luxo algum, nada caro. Altar, toalhas, paramentos, vasos sagrados, etc.
mas que todos possam perceber o nosso capricho, o nosso amor, a beleza, o respeito para com as coisas que são dedicadas a Deus. E cabe aqui também uma palavra sobre o domingo, a primeira Eucaristia e a nossa devoção eucarística. O domingo, ele é dedicado à ressurreição de Jesus. Nesse dia nós cuidamos um pouco mais do nosso descanso, da nossa família e do cultivo da cultura. A Igreja coloca como ato central do domingo a participação na Santa Missa. E ele é um momento forte para agradecer a Deus a semana que passou, pedir perdão pelas falhas cometidas e também consagrar a Deus a nova semana que vai começar. A primeira Eucaristia deve ser bem preparada e participada, mas ela é apenas a primeira e significa que haverá muitas outras como o maior alimento da vida cristã de uma pessoa que segue Jesus. Ela é o início de uma longa e de uma rica vida eucarística. Concluímos estas orientações pastorais com algumas reflexões sobre a devoção ou o culto à Eucaristia. Em primeiro lugar, ela alicerça a devoção se fortalecemos sempre mais a fé na presença real de Jesus na Eucaristia e se participamos bem da Santa Missa. Em segundo lugar, viver a celebração eucarística como um todo. O sentido de comunidade que celebra, o sentido do perdão, da palavra proclamada, vivida e aplicada. Fazer de fato a comunhão da palavra de Deus. E finalmente, a comunhão eucarística com dignidade e com compromisso. Em terceiro lugar, a devoção ou o culto eucarístico nos pede também a fraternidade e o diálogo. Quem vive da Eucaristia se esforça para ser uma pessoa fraterna, acolhedora, comunitária com todos. Em quarto lugar, a Eucaristia nos leva a uma caridade que liberta de situações desumanas e que promove a dignidade das pessoas, a justiça social e a paz. A doação de si mesmo é o caminho para cumprirmos o que Jesus mandou. Fazei isto em memória de mim. Por último, colocar sempre em destaque na devoção eucarística o caráter profético da Eucaristia. Isto quer dizer que a Eucaristia nos leva a denunciar o que não está de acordo com os valores de Jesus e a anunciar os caminhos do reino de Deus. Comungar é, na verdade, viver com e como Jesus o compromisso do pão partilhado, da vida partilhada para a salvação do mundo. Comungar é comprometer-se com a transformação social de toda a humanidade. A Eucaristia leva ao compromisso com a tarefa de estabelecer as condições para a justiça, a solidariedade, a fraternidade e a paz. E uma dessas condições é a partilha do pão, a partilha da vida. Pão da paz que será repartido de tal forma que aproximará. A igreja escolhe o partido ao redor deste santo maná. Pão da paz para o irmão que tem fome, que quem ama jamais negará. Que este pão seja dado em teu nome e de fome ninguém morrerá. Um maná para os povos da América, pão na mesa de todos os dias, pão de Deus, pão do céu, pão dos anjos, pão bendito da Eucaristia. Seja o fruto da nossa esperança em Jesus.